quase 10 mil crianças e adolescentes esperam pela chance de ter uma família. Os dados são do Cadastro Nacional de Adoção do Conselho Nacional de Justiça. Por um lado, todos esses meninos e meninas estão prontos para adoção. Por outro, cerca de 46 mil pretendentes aguardam por um filho. E é sobre isso que vamos falar no artigo 5º de hoje. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. E a lei estabelece todos os procedimentos para adoção. Para explicar melhor as inovações que foram feitas nos últimos anos, eu converso com Sandra Silvestre, juíza auxiliar da Corregedoria Nacional de Justiça, e com Hugo Teles, diretor jurídico do Grupo Aconchego e da Associação Nacional de Grupos de Apoio à Adoção. Obrigada por virem aqui até o artigo 5º. Doutor Hugo, eu gostaria de começar falando sobre as mudanças que aconteceram na legislação, tanto em 2009 quanto em 2017. Quais foram as principais alterações? Pois bem, em 2009 veio a Lei 2010 e ela foi a lei que trouxe as mudanças mais substanciais. Foi uma mudança de cultura, de paradigmas muito grandes. Para resumir, as duas principais mudanças foram a proibição da chamada adoção direta ou adoção intuito personae, que é aquela adoção na qual os genitores escolhem quem serão os pais por adoção. Na verdade, existem ainda algumas hipóteses, mas elas são muito restritas. E se estabeleceu como obrigatoriedade o Cadastro Nacional de Adoção. Até então, ele era um mecanismo desenvolvido pelo Conselho Nacional de Justiça, pelo sistema de justiça, para ligar, ligar as almas. Eu lembro o melhor, até hoje, o melhor conceito do que é o Cadastro Nacional de Adoção, eu ouvi, a doutora Sandra estava presente, foi do ministro João Otávio de Noronha, no lançamento da nova plataforma, quando ele disse: o cadastro é um cadastro de almas. Então, desde 2009, há uma obrigatoriedade. Antes era só um sistema de otimização de funcionamento da justiça. Agora, em 2017, com a Lei 13.509, houve uma revisão, então, dos procedimentos que existiam e esses procedimentos foram racionalizados, foram repensados e a principal mudança foi o estabelecimento de prazos, que não havia no sistema anterior. Então, há agora um horizonte a ser respeitado, por todos os envolvidos nos processos que existem em torno de adoção. E esse horizonte agora ele é a nossa meta agora, fazer com que esses prazos sejam cumpridos. Então, vamos falar um pouquinho, juíza, desse cadastro de almas, que eu achei linda a definição também. Como é que ele funciona na prática? Uma das grandes mudanças é a mudança de paradigma. Agora, o cadastro, no passado, o olhar era sempre uma família buscando uma criança. A mudança substancial desse novo cadastro é que a lógica é a criança como sujeito de direito. Então, houve essa inversão porque o sistema mudou também. E nesse novo cadastro nós temos uma série de inovações. A primeira delas é que existe num único sistema a mesma base de dados para crianças acolhidas e crianças que estão disponíveis para adoção, porque com isso é possível que se tenha toda a vida da criança ali, desde quando ela é colocada na condição de acolhimento até quando ela sai para a adoção. A senhora falou uma coisa interessante aí. Qual que é a diferença entre uma criança acolhida e a criança que está disponível para adoção? Vamos lá. O acolhimento é o primeiro passo. Nem toda criança acolhida necessariamente irá ser colocada como disponível para adoção. Muitas vezes o acolhimento é temporário, é uma retirada temporária dos pais e depois ela pode voltar para os próprios pais. Ou ainda ela pode ir para a família extensa, que é a família consanguínea dela, quando a família tem condições de recebê-la. Somente em casos excepcionais é que as crianças saem do seu contexto familiar e são colocadas para a família substituta. Bom, e este cadastro que a gente está falando aqui mostra que temos um número 5 vezes maior de possíveis pais e de mães do que de crianças e adolescentes à espera de um lar. Mas o perfil procurado pelas famílias foge da faixa etária da maior parte desses meninos e meninas habilitados para serem adotados. Vamos conferir aqui a reportagem. 70 crianças moram atualmente neste abrigo em Brasília. Aqui, as histórias de vida se confundem.
muitos episódios de violência, abandono e negligência. Elas chegam aqui com vários traumas, muitos traumas que precisam ser trabalhados ao longo do acolhimento e pós-acolhimento também. O acolhimento em abrigos tem que ser excepcional e por pouco tempo. A ideia é que essas crianças ou adolescentes retornem ao convívio da família o mais breve possível. E quando isso não acontece, o caminho é a adoção. Diante dessa realidade, a Vara da Infância e da Juventude de Brasília lançou o projeto Em Busca de um Lar. É uma oportunidade para toda a sociedade reavaliar o seu perfil de adoção. Então, mesmo que não venha a adotar, essas crianças não venham a ser adotadas, eu acho que hoje quem está na fila vai ver uma criança real, uma de verdade, que existe, não aquela que está na fantasia delas, né? As famílias que se interessarem devem se inscrever no Cadastro Nacional de Adoção e indicarem o nome da criança que pretende adotar. O pedido vai ser tratado como prioridade. Queria ter uma família que me dê carinho, dê atenção, também me ensine as coisas. Queria ter uma casa, ter animais e fazer uma grande família. Bom, a gente viu aí que eles querem o básico, né? Que todo mundo deveria ter esse direito, né? Existem mais campanhas como essa para poder favorecer, para poder incentivar a adoção tardia? A solução para a visibilidade das crianças, na nossa visão, é falar sobre adoção, né? Nós precisamos, como sociedade, conversar sobre isso. Nós, nos grupos de apoio à adoção, nós temos um trabalho, os grupos se originaram no Brasil inteiro em torno de debates sobre as crianças que estavam abrigadas nos chamados encontros pré-adoção, que são os encontros voltados para as pessoas que ou estão pensando se a adoção ainda é para elas ou não, ou elas já estão habilitadas e têm um perfil manifestado, aquele perfil clássico das crianças pequenas, geralmente parecidas com elas fisicamente, e há sim um trabalho para ampliação desse perfil, né? Eu sou um caso vivo disso. Eu e minha esposa, quando fomos, né, isso em 2007, até a Vara da Infância aqui em Brasília, para dar início ao nosso processo de habilitação, nós preenchemos o perfil clássico, né, de um bebê pequenininho, parecido conosco fisicamente, e diante de conversas, debates, trocas de experiências, nós mudamos o nosso perfil, o perfil desejado, né? Tanto que hoje nós somos uma família multirracial. Em Pernambuco há, por exemplo, o Clube de Futebol Esporte. Ele tem um projeto chamado Adote um Pequeno Torcedor. Esse funciona com a entrada aquelas crianças que entram com os jogadores. Todos sabem no estádio que aquelas crianças que estão ali entrando são crianças que estão esperando um lar, né? Já passaram pela fase própria e já estão aptas a se tornarem filhos por adoção. Pois é, o senhor falou nisso aí, então o senhor tocou num ponto que eu queria perguntar se toda a iniciativa é válida, porque não tem como a gente falar agora de adoção tardia e não lembrar da polêmica recente do desfile de crianças num shopping em Cuiabá. Como é que a senhora vê isso, juíza? Então, antes de qualquer coisa é importante esclarecer que a minha condição, né, de juiz auxiliar da Corregedoria é uma condição institucional e é nessa figura que aqui estou, né, representando o Corregedor Nacional de Justiça. E a preocupação do Corregedor Nacional, do ministro Humberto, é primeiro incentivar, sim, a adoção necessária, a adoção tardia, porque ele reconhece a importância das iniciativas feitas pelos tribunais de justiça nesse sentido, atentas à realidade local. Mas, por outro lado, a preocupação também é preservar
a criança, como eu já disse antes, como titular de direito. Eu até gostaria de não me manifestar expressamente sobre o caso, porque eu não conheço o projeto, não tive a oportunidade ainda de conhecer o fato, fiquei sabendo do projeto tão somente pela imprensa, e também o ministro Humberto, que é o Corregedor Nacional, já solicitou informações do Tribunal de Justiça, e com essas informações ele irá decidir sobre o fato, né? Então compete a ele, na qualidade de corregedor, avaliar essa circunstância que gerou tanta polêmica. E quem se cadastra para adotar uma criança ou adolescente tem que passar por todo um procedimento legal. Mas e na prática, como este encontro é promovido? Nós temos uma pergunta feita nas ruas sobre isso. Vamos conferir. Como a justiça escolhe a família ideal para cada criança? Juíza, como escolher a família ideal? Não existe uma regra, eu sei, não é uma receita de bolo, mas quais são os cuidados? A família ou a pessoa, porque pode ser até por uma única pessoa, né, que pretende adotar, ela tem um passo a passo a ser seguido, né? E o sistema que está mudando, esse novo Cadastro Nacional de Adoção, uma das primeiras coisas que foi necessário mudar é o sistema para que ele se tornasse inteligente. A gente brinca sempre que ele, cada vez mais, busca-se que o sistema nosso seja parecido com o sistema de encontros, né? Eu ainda brinco, daqui a pouco eu vou ser especialista nesses sistemas de namoro, porque essa é a lógica, que o sistema do Cadastro Nacional de Justiça, do Cadastro Nacional de Adoção, possa fazer esse match, que é esse encontro de perfis, como tem um site de namoro, que a criança possa ter um encontro com aquele perfil que a família indica. Então, a ideia é que o cadastro seja possível, através de um sistema, todas as noites, automaticamente, fazer essa ligação, esse batimento e fornecer para o juiz da criança uma lista de pretendentes que estejam relacionados ao perfil dele, automaticamente enquanto sistema. E no caso do nosso novo cadastro, ele vai além. Então, se por exemplo, o Hugo escolheu uma criança com 1 ano de idade, o nosso sistema avança um pouco mais e propõe 1 ano a mais ou 1 ano a menos no perfil de cada pretendente. Agora, além disso, é também muito importante a existência dessas novas campanhas que, como foi falado ali na campanha, né, do caso de Brasília, que mostrem as crianças reais, né, que se contraponha à criança ideal. Porque é muito natural que um pretendente imagine como deveria ser. O Hugo falou sobre isso com muita pertinência, porque o ideal é uma coisa, mas quando você entra no sistema, você compreende que nem sempre a imagem que você tem é aquela que está diretamente relacionada às crianças que estão disponíveis. E os cursos de preparação são fundamentais, né, doutor Hugo? As conversas, os cursos, eles servem justamente para preparar quem logo em seguida vai se tornar pai e mãe para os desafios, para enfrentar os preconceitos, os estigmas, mas também para celebrar as alegrias, temos que falar disso também, né? Que é o principal, é o que mais prevalece. Mas temos então que, para celebrar as alegrias, para saber o momento em que elas vão chegar. Então, tanto o curso, e aí eu sempre, né, eu com o olhar de grupo de apoio à adoção, digo também, não só os cursos são imprescindíveis, mas os encontros desenvolvidos, né, tanto no pré-adoção, quanto no pós-adoção, ou seja, há encontros também, Brasil afora, para aqueles que já adotaram, esses encontros, esses debates, essas trocas de experiências são imprescindíveis. Mesmo porque esses encontros que existem durante o curso, onde várias famílias se reúnem, trazem uma coisa muito importante. Uma criança que vai para a adoção
e isso foi falado aqui na reportagem, ela não é uma página em branco. Ela tem a sua história e essa história muitas vezes é traumática. Aqueles pretendentes, aquelas pessoas que estão abrindo a sua casa, o seu coração para receber, elas precisam compreender que elas vão dar amor, que elas vão dar carinho, mas que elas estão recebendo também uma nova história para contrapor, para complementar a sua história. Bom, vou pedir licença aqui para vocês para a gente fazer um rápido intervalo. Já já estaremos de volta com mais Artigo 5º para você. O Artigo 5º está de volta. No programa de hoje a gente fala sobre adoção. Aqui no estúdio eu converso com Hugo Teles, diretor jurídico do Grupo Aconchego e da Associação Nacional de Grupos de Apoio à Adoção, e com a doutora Sandra Silvestre, juíza auxiliar da Corregedoria Nacional de Justiça. E nós temos mais uma pergunta feita nas ruas para ser respondida aqui pelos nossos convidados. Vamos conferir juntos. Toda criança tem o direito de saber que é adotada? Doutor Hugo, é um direito da criança? É um direito da criança. A nova cultura da adoção é tratar o tema com naturalidade. É algo que nós falamos lá em casa durante o almoço, durante a mesa de jantar, quando saímos de um filme que, por um acaso, abordou o tema. E se a gente for olhar um pouco mais abrangente no aspecto da própria Constituição, a gente vai ver que nós temos o direito à origem, né? A identificação até no próprio contexto da nossa Constituição Federal, você vai identificar que a criança, o adolescente, ou mesmo no futuro, ele tem o direito de saber qual a sua verdadeira origem. E pela lei, a criança tem direito a saber quem são os pais biológicos dela? Aos 18 anos, sobrevindo à maioridade, os adolescentes, não sei, 18 anos ainda, já não mais adolescente, enfim, mas os recém-adultos, eles têm sim o direito, aí sim, de formalizar, inclusive, um requerimento perante as varas de infância ou as varas do interior, quando não há vara de infância, nas varas de família, onde se processou o processo de adoção, e pedir cópia desse processo para conhecer a sua origem biológica, sim. Agora, mudando um pouquinho, vamos falar sobre adoção por casais homoafetivos, juíza. Ela não está estabelecida em lei, mas diversos juízes têm reconhecido. Como que o Cadastro Nacional de Adoção trata esse tema? Então, a habilitação do pretendente é uma decisão do juiz, né? Então, nós chamamos isso de um ato jurisdicional. Cabe a cada juiz decidir. Não existe qualquer vedação em razão do gênero, né? Então, o juiz, ao receber uma pessoa que pretende adotar uma criança, ele vai avaliar não se ela é homossexual, se não é, se tem relações homoafetivas ou não. Ele vai avaliar muito mais a questão relacionada à idoneidade, vai olhar os antecedentes e vai haver toda uma análise pelo grupo, né, que trabalha com o juiz, então de psicólogo, assistente social, sobre qual o contexto familiar em que vive, a estabilidade dessa família e vai dar uma decisão. O Cadastro Nacional, ele na verdade, ele só acolhe uma decisão tomada pelo juiz e dessa decisão, como em tudo no Brasil, cabe recurso também, que pode haver um recurso do Ministério Público quando entende que aquele casal ou aquela família ou aquela pessoa não tem condições de receber uma criança. Agora, falando também sobre adoção internacional, que a juíza citou aqui exemplos de pessoas, de crianças que foram adotadas por casais de outro país. Aí é feita uma checagem ainda mais cuidadosa, doutor Hugo? Sim, a checagem ela é diferente. Geralmente, a checagem foi feita no país de origem, né? Há a possibilidade também de que isso ocorra aqui no Brasil, mas isso é cuidado pelo governo federal, uma autoridade central federal, vinculada ao Ministério da Justiça, que trata desse filtro, né, que deve existir. E eu digo sim, acho com muito mais rigor. Mesmo porque a adoção internacional ela é exceção, ela não é a regra no nosso sistema. O Estatuto da Criança e do Adolescente prevê que a regra é que crianças sejam adotadas nem é só por internacionais, mas é por brasileiros que vivam no Brasil. E fala mais, né? Ela fala que a preferência é a adoção local.
Então, primeiro local, depois regional, para depois ser nacional. E isso é uma coisa, inclusive, que o sistema do cadastro identifica. A preferência do sistema na hora de fazer esse match, essa vinculação, esse encontro de almas, é primeiro por pessoas que estão na mesma localidade, depois na região, depois nacional. A adoção internacional normalmente acontece, eventualmente, quando existe um grupo maior de irmãos, para não separar a família, porque é muito comum que casais estrangeiros tenham disponibilidade em receber um grupo grande de irmãos, que nem sempre brasileiros têm essa possibilidade, essa disponibilidade, embora eu tenha a dizer que no Brasil também tem mudado esse perfil. E é exatamente porque mudou o perfil do próprio pretendente brasileiro que a adoção internacional diminuiu. A adoção é um ato de amor, mas e quando a família que adota desiste do processo? Nós temos uma dúvida sobre isso. Vamos ver aqui. A família que adota, ela tem um direito ao arrependimento? Como é que funciona isso? Doutor Hugo, a gente sabe que tem toda essa preparação, conversa, mas às vezes, infelizmente, isso acontece. É possível isso legalmente? Tecnicamente, a adoção ocorre quando há uma sentença, né, declarando formada uma nova família, né, declarando formalmente novos vínculos familiares. Então, com a sentença que é a adoção. Depois da sentença, não há possibilidade de existência. Seria como se um pai, uma mãe... Desistir de um filho, Exato, desistir de um filho. Isso, né, é caso de crime de abandono, enfim, nós estaremos partindo para outra esfera. Agora, há histórias, né, tristes de crianças, né, que durante o processo de adoção, antes da sentença final, voltaram para os abrigos, por desistência daqueles pretendentes. Nesse caso, juíza, essas crianças elas continuam ali no cadastro, elas nem chegam a sair do cadastro ou enquanto está nessa preparação aí, elas são retiradas do cadastro? Não, existe uma vinculação. O cadastro meio que deixa suspenso quando o juiz da criança faz essa união, né, da criança com o pretendente. Durante esse processo, que é um estágio, a criança está vinculada a um pretendente. Quando esse estágio, eventualmente, por algum motivo, algum problema terrível não dá certo, ocorre essa desvinculação e essa suspensão, né, deixa de acontecer e a criança permanece no cadastro. Mas são poucos os casos? Eles têm diminuído. Também as estatísticas mostram que o número de devoluções, de desistências, durante, né, o processo, o estágio de convivência, tem diminuído. Nós atribuímos um pouco disso, né, o trabalho que nós desenvolvemos nos grupos, Brasil afora, dos encontros pós-adoção, onde há o acolhimento, né, inicia o estágio de convivência e há, como eu sempre digo aqui, estou repetindo mais uma vez, a troca de experiências, né? E apesar do número de famílias que sonham com a adoção, por que tantas crianças aguardam para serem adotadas? Você adotaria uma criança ou adolescente? A nossa equipe foi às ruas conferir as opiniões. Pode mostrar aqui. A fila de adoção, até onde eu sei, é muito grande e muitas vezes as pessoas desistem exatamente por causa da dificuldade que o Estado mesmo proporciona a elas. Mas eu adotaria sem problema. O processo de adoção ainda é um processo demorado. Eu acho que é por conta do preconceito em relação à idade, tamanho, e que eles procuram tipos mais específicos, crianças menores, né, com algumas características mais próximas aos familiares. Eu acredito que esse seja um dos motivos principais. Com certeza eu adotaria, isso seria um prazer, mas a burocracia que existe aqui no nosso país impede de muitas ações acontecerem, de muitas famílias se completarem, e é muito ruim isso. Eu mesmo, se eu não tivesse, eu adotaria. É muito importante, Você precisa de um lar, né? De uma mãe, de um pai, né? Eu adotaria, com certeza. Bom, a gente viu aí que as pessoas falam muito da burocracia, mas a gente está tratando com vidas, com crianças e adolescentes, é uma burocracia necessária, não, juíza? Eu costumo dizer exatamente isso. Diferente dos processos em que o que está em jogo são bens, são dívidas, no caso da adoção, a segurança tem que ser ainda maior. Então, nem é
a lógica da burocracia, é a lógica de que o juiz tem que ter um cuidado maior, a segurança necessária, porque o que está em jogo são vidas, e vidas não se pode abrir mão, principalmente quando são vidas de crianças e adolescentes. E o senhor acha que ainda existe um tratamento diferenciado para essas crianças e adolescentes? Ainda existe uma espécie de preconceito? Ou o brasileiro já encara isso naturalmente, como o senhor falou, e conversar na hora do almoço, na hora do jantar, sobre adoção e incentivar? Os avanços têm sido enormes, eles têm acontecido, nós temos observado isso. Mas há sim ainda um preconceito na nossa sociedade. A forma como o assunto eventualmente é abordado, alguns olhares desconfiados, né? Eu vivo isso constantemente, mas nós estamos sim avançando, né? Precisamos, mais uma vez falo, conversar sobre adoção por isso, como sociedade. Bom, nós estamos chegando ao final do programa, mas antes eu queria um recadinho de vocês aí, como aumentar esses encontros de almas que nós estamos falando aqui, né? Entre quem quer ser pai e quem está em busca de uma família. Juíza. Bom, da minha parte, eu tenho a dizer que cada vez mais o Conselho Nacional de Justiça tem se preocupado em trazer melhorias para o Cadastro Nacional. E todos os interessados, a partir agora, né, do próximo mês, nós teremos não só no link do CNJ, né, que é www.cnj.jus.br, se você digitar lá qualquer coisa, quer adotar ou passo a passo para adoção, você vai identificar o que fazer para adotar. E o recadinho do senhor? Bom, eu convido todos aqueles que pensam em se tornar pai ou mãe por adoção, que ainda estão em dúvida, que procurem os grupos de apoio à adoção Brasil afora. Aqui em Brasília, o nosso grupo é o Aconchego, o site é www.aconchegodf.org.br, e da ANGAAD, que reúne os grupos de apoio à adoção no Brasil inteiro, grupos semelhantes, é www.angaad.org.br. Os encontros são todos gratuitos, somos todos voluntários, somos, na grande maioria, pais por adoção, ou pessoas que desejam se tornar pais e mães por adoção. E a nossa vida é compartilhada nesses encontros, as nossas experiências. Quem sabe lá, né, você que está em dúvida, encontre um caminho para formar uma família nova. Bom, então fica aí essa dica. Busque informações e abra seu coração. E a gente chega ao final do programa Artigo 5º de hoje. Doutor Hugo, juíza Sandra, muito obrigada por terem vindo até aqui. Nós agradecemos. Agradeço muito obrigado. E eu agradeço também a sua companhia. Se quiser sugerir um tema, é só enviar para o e-mail que aparece na tela. E você também pode rever os nossos programas no site da TV Justiça ou acompanhar o nosso canal no YouTube. Até o próximo Artigo 5º. Tchau!